Bom dia para nossos colegas aqui no Brasil e boa noite para nossos colegas na China. Meu nome é Chun Li, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, ex-bolsista de pós-doutorado da SDD, Universidade de Kassel, e tutor acadêmico do curso online da Universidade Global de Trabalho. Eu faço parte do Front-T, que é um grupo de pesquisa dentro do Instituto Lula, dedicado especificamente ao mapeamento da fronteira digital. E hoje a gente está aqui para lançar e conversar sobre meu segundo boletim, que faz parte integrante do projeto de pesquisa Novas Velhas Desigualdades Sociais na área digital. No primeiro boletim temos discutido o desenvolvimento rural e como a internet impacta a pequenos agricultores da China em uma macro perspectiva. E hoje a gente vai conversar o mesmo tema numa perspectiva bem mais prática. Então, né? Sou muito privilegiado por ter dois colegas aqui comigo para refletir juntos sobre esse tema. Esse tema é sobre um estudo de caso nas Vilas Taobao. Então, a gente tem a Camila Martins, jornalista mestranda em Política Públicas e em Direitos Humanos pela UFJ, é uma das editoras de revista Brejeiras, e foi diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Municipal do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo a Camila. Estou muito feliz você estar aqui, porque eu tinha um sonho que a gente poderia trabalhar juntos em algumas áreas, e hoje é o meu sonho realizado. A gente conseguiu. Então, muito bem-vindo. E também estou muito privilegiado, tem André Kemi, quem é responsável por negociações no continente asiático, na incubadora de ideias Ericsson One, membro ativo do ecossistema das startups chinês, vive em Pequim já faz uma década, onde estudo cinema, trabalho em comunicação e tecnologia. Hoje é mentor em aceleradores internacionais, organizador de eventos para startups e fundador de comunidade Latam China Tech, que tem a interação dos próximos conhecimento entre a China e a América Latina na área inovação. Muito bem-vindo ao Entre e muito obrigado por todos os apoios. Então, antes a gente começar, deixa-me dar bem breve ideia sobre essa pesquisa, porque a gente vai ter esse boletim online. Se você tem interesse, pode ir embaixo, pode ler. E hoje a nossa bem mais para conversar, para refletir algumas coisas. Mas para algumas pessoas que não conhecem esse termo de Taobao ou Vilas Taobao, deixa eu explicar pouquinho, né? Então, esse boletim aprofunda a análise do desenvolvimento do comércio eletrônico rural da China a partir de experiências práticas nas vilas Taobao. Já no primeiro boletim, ficamos sabendo que o maior problema dos pequenos agricultores chineses está entre a produção fragmentada e baseada à unidade familiar e o grande mercado que ainda se compõe dos canais venda subdesenvolvimento, diferente do que o Brasil. Na China, esses canais de venda ainda subdesenvolvidos, então, inclusive através de intermediários, middlemen. Então, causando altos custos de transição que passa para consumidores e reduz os rendamentos para os agricultores pequenos. E aí, o problema é que esse potência pode ser a solução pelo comércio eletrônico rural, que reduz as etapas de negociações desnecessário
para realizar, para realmente realizar a proposta de entregar produtos agricultores diretamente das terras para a mesa, né? Essa é uma ideia. E entre tudo, juntamente com a entrada de capital nas áreas rurais, por um lado, os intermediários convencionais poderia ser sob, tipo, sob conquistados pelas essas grandes empresas para substituir esses tipo middleman, né? Através suas plataformas digitais. E por outro lado, vários fatores econômicos se tornam para as áreas rurais, levando-as para a rápida expansão de comércio eletrônico rural, que reativa a sociedade rural, que antigamente tem muito crises na China, por causa, pelo esse André sabe muito, entre os passados 20 anos, nessas migrações de muitas pessoas rurais trabalhando na Brenas, e aí realizando muitas pessoas saindo da rurais. Então tem muitas crises, tipo, impacto na rurais. Então essas coisas trazem uma possibilidade, podemos atrair mais pessoas a voltar para rurais e para trabalhar. E aí esse já foi meu primeiro boletim com discussão sobre isso, né, esses potenciais. Então, Taobao é uma sede chinesa, online plataforma de comércio eletrônico, semelhante do que Mercado Livre no Brasil. Para quem conhecer, Taobao também foi fundada pelo grupo de Alibaba. Então, eu tenho muitos amigos no Brasil que usam AliExpress. Então, AliExpress é também dentro desses programas, né, dentro de Alibaba. Então, Taobao é bem mais focando dentro da China, mas também, claro, na Ásia. E, tipo, esse é Taobao. Mas o que é Vilas Taobao? Vilas Taobao é uma coisa começando mesmo que, eh, tipo, na última década, descobrimos que a cada vez mais lojas online ou mais lojas online jamais operadas em áreas rurais. Isso criando um fenômeno econômico interessante e distinto nessas áreas. A aglomeração indústria, ou a gente pode chamar cluster indústria, e conhecida como a Vila Taobao. Então, em suma, a Vila Taobao é um fenômeno econômico no qual é um grande número de comerciantes online coexistem e congragem-se em uma vila das áreas rurais, fazendo negociação, utilizando-os e a Taobao como a principal plataforma comerciais. Então, beneficiando-se, então, de toda a gama de serviço e apoio do ecossistema de Alibaba, formando clusters de várias indústrias e alcançando economia de escala e nessa região. E como esse boletim mostrou, né, a cada ano está crescendo esses vilas Taobaos. E a vilas Taobaos já crescendo muito, muito rapidão. Então, por exemplo, em 2009, só tem 3 vilas Taobaos. Mas em ano passado, e já tem 7.000 vilas Taobaos. E aí, também nesse boletim, a gente está bem procurando como funcionando com esse Vilas Taobaos. Então, eu atravesso pelo esse formações em 3 etapas para ver como formação em Taobao, né? Para a gente entender. Normalmente, no primeira etapa, a primeira fase, é uma coisa espontânea que pessoas que trabalhando ou trabalhavam antigamente na urbanas como tipo uma trabalhador migrante dentro da China e na área muito tipo fábricas ou também participantes de esses empresas de Taobao e voltando para rurais pensando tipo talvez
podemos fazendo isso lojas online na rurais também. E aí depois, quando ele sucesso, por exemplo, eu dar um exemplo nesse estudo, são vendendo de flores, né? E aí quando outras pessoas vê, tá, ele sucesso, e aí queria fazer a mesma coisas, mas também para ele é mais econômico se ele conseguiu chamar pessoas fazendo as mesmas coisas, que criando uma clusters que pode negociar com esses serviços, por exemplo, tipo, delivery, serviços é bem com custo mais barato. Então, esse foi a primeira época. Na segunda fase, que uma fase tem uma expansão muito radical. Então, todo mundo queria fazendo, todo mundo pensa essas coisas que é muito pode dar muito, ganhar muito dinheiro, pode mudar a vida, mas tem uma caos nessa época, porque não tem regulações a espaço da rurais já mudando tanto, e também, na final, tipo, porque na mesma vela, se você tem produtos igualmente, então suas concorrentes, né, competições, chegam coisas, pode ser não é bom. E daí tem muito problemas trazendo para as rurais, fazendo segmentações das rurais, poluições, porque também tem seguranças, porque, tipo, muitas pessoas construindo tipo, quase uma fábrica na casa, então não tem não seguinte muitos protocolos de segurança na famílias também. E aí, na terceira fase, que até hoje é uma formação de ecossistemas. Então, na ecossistemas, mas hoje bem poucos Velas Taobãos conseguiu fazendo isso, por causa de intervenção de governo local, também por causa de intervenções de que eles grupos queriam fazendo uma associações de e-commerce no mesmo lugar para regular dentro deles, não fazendo competição pelo de preço de produtos. E aí, pelo esses formações nessas três fases, para a gente ver um pouco mais profunda como isso envolve com outras pessoas. E aí, na final, eu fazendo uma reflexão bem um pouco mais crítica sobre esse modelo pelo de Vilas Taubal para desenvolver economia na rurais, que tem bastante áreas para a gente refletir. E aí, eu não vou falar aqui para nossos colegas, também fazendo algumas reflexões, e a gente pode fazendo uma críticas na final sobre esse impacto, o que você fala, o que você pensa. Então, eu primeiro vou convidou Camila, por favor, fazendo algumas reflexões sobre esse estudo. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Vocês estão me ouvindo? Camila, acho que a voz está travando. Eu vou voltar para o celular, peraí. Tá travando, eu vou sair. Tá. Então, ao mesmo tempo, como a Camila talvez vai usar celular, então me deixa para convidar André a fazer essas reflexões. E, por favor, André. Claro. Primeiro, Tian, prazer de falar com você, prazer de falar com todo mundo aqui que está assistindo a gente. Obrigado pelo convite, né? Mais do que uma reflexão sobre o seu estudo, eu acho que ele é importante. Segundo, eu tenho uma reflexão sobre a minha realidade aqui, né? Então, como o Tian mencionou, eu vivo na China já desde 2008 e aqui, é claro, tem uma experiência relativa à China contemporânea,
especialmente na cidade grande, claro, né? Não só eu não viajei muito, ou não vivi em vilarejos na China, mas tenho essa observação de que acontece lá. Então, eu acho que o seu estudo é muito valioso, primeiro, nesse sentido, promover conhecimento no Brasil sobre o assunto. É valioso também porque eu acredito que a gente, como sociedade universal, a gente vive num tipo de uma realidade que a gente compartilha. Embora a gente tenha cultura diferente, a gente sejamos pessoas com perfis diferentes, a gente tem coisas que a gente pode aprender e também ensinar. Eu acho que também, por isso que é importante esse conhecimento, é importante a relação entre o Brasil, entre a China, de ser mais não like estreita, para que todos possam, na verdade, colaborar. E é muito a se fazer. Então, no meu caso, por exemplo, eu vim para cá com a intenção de estudar cinema, que eu estudei, na verdade, trabalhei um pouco na área de cinema aqui, né? E por que eu estou mencionando isso? Porque a minha tese de mestrado aqui, nessa área de cinema, era intitulada Estudo Comparativo sobre a Indústria de Cinema na China e no Brasil. Com a mesma intenção desse seu boletim, sabe? Que é de que fazer que as pessoas no Brasil conhecessem a realidade, embora nunca tenha sido publicado lá, né? Mas, assim, que se conhecesse a realidade do cinema aqui, que naquela época estava em grande ascensão, que hoje é o maior mercado de cinema do mundo, basicamente. E então eu entendi que haveriam coisas que o Brasil poderia promover para acontecer no país, que podia também ajudar o desenvolvimento naquela área em si, né? Mas o que acontece muitas vezes é o seguinte, que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento de uma sociedade em geral, não é unilateral, né? É sempre parte de um ecossistema. Esse ecossistema se influencia e gera outras coisas que a gente não sabe que poderiam ser, né? E esse é um exemplo da China. Esse é um exemplo do que acontece em inovação aqui no país, né? Existe um ecossistema que se suporta. Então, o que eu quero dizer para ecossistema nesse sentido aqui? Então, basicamente, no que você comentou no seu estudo, existem vilas no Taobao. Então, complementando o que você já disse, o Taobao é um site chinês que, embora seja um semelhante com o Mercado Livre, o eBay, é muito mais complexo e é muito melhor em sentido de desenvolvimento, porque são plataformas que estão com contínua inovação, teste sendo feito e renovação sendo feita. Por exemplo, o Taobao é uma plataforma de e-commerce e que o consumidor tem a chance de fazer sua própria loja e vender a coisa que produz. Ou então, uma empresa também que pode produzir vender o que produz. E assim sendo, assim, tem uma diversidade muito grande, né, de pessoas com produtos e serviços sendo vendidos no Taobao. Não é só produto, né? Não é só e-commerce, é complexo, como disse. E como a plataforma e uma cultura chinesa se adapta ao que está acontecendo, à resposta da sociedade, acontece que a plataforma também evoluiu muito. Então, desde que eu vim para cá, e a primeira vez que eu fui usar mesmo, talvez já no final de 2008, até agora, existe muita coisa adicionada à plataforma. E muitas funcionalidades que são muito diferentes. Por exemplo, você conhece um produto, mas você não sabe como se chama, ou como que qual que é a marca e tal. Você pode usar reconhecimento de foto para achar esse produto no mercado. Então, o que eu quero dizer aqui, então? Quero dizer que as coisas se influenciam, né? E aqui existe uma coisa que é promovida pela cultura e também pelo governo de adaptação à realidade e resposta rápida. Então, a gente vê que, na verdade, o que acontece no desenvolvimento econômico de vilarejos e da área rural na China também tem relação com isso, mas é parte de um ecossistema que é complexo. Então, não é relacionado apenas à individualidade de um CEO como Jack Ma, ou então o Pony Ma da Tencent, né? Não é porque uma pessoa teve uma ideia e começou a fazer uma empresa que deu certo e aí então
isso se expandiu pelo país. Não, isso é parte de educação sendo, por muitos anos, estimulada no país. Isso é parte de infraestrutura ser estimulada e promovida pelo governo. Isso é parte também de tecnologia ser incentivada e adaptada, tanto pelo governo em si, quanto como empresas em si e indivíduos, né? Então, os vilarejos do Taobao, basicamente são, se você pensar o país, a divisão entre condados, né? E aí, então, você pensar as cidades de menor porte, você vai ter regiões com, normalmente rurais, com uma densidade populacional menor. Então, quando essas pessoas, digamos que numa certa região, mais de 100 famílias estão, na verdade, com lojas deles e administrada por eles naquela região, isso é concebido como uma Vila Taobao. E, na verdade, algumas dessas vilas, algumas dessas empresas, dessas pessoas, na verdade, que têm essas lojas, são individuais, algumas são empresas no sentido de quase que uma cooperativa, que se ajudam e se beneficiam também. E então, o seu estudo é interessante nesse sentido. Primeiro, promove o conhecimento sobre o que é a vila e o que é que a China tem feito para promover desenvolvimento tecnológico e de inovação no país, né? Isso estreita os países, faz com que o Brasil possa aprender. Por exemplo, um caso muito claro é o MST no Brasil. MST já promovendo, como posso dizer, oferecendo para o mercado interno já produtos de tipos diferentes, né? Mas basicamente com agricultura familiar, mas não muito industrializados, né? Poderiam usar esse tipo de modelo. Mas, como é parte de um ecossistema, não depende do MST only, apenas. Desculpa, às vezes eu falo umas palavras em inglês, porque eu falo muito tempo não falo português. Então, não depende apenas de uma organização ou de uma pessoa. Não é um empresário muito versado e muito inteligente apenas. Não. É parte de esforço que é coletivo. Esforço de governo e esforço de civilização. E aí, existe muito que o governo chinês tem feito. Por exemplo, o Brasil teve, inclusive em governo Lula, né, o Luz para Todos. A ideia é oferecer energia elétrica para as pessoas, para poder, então, comprar equipamento, continuar com a produção agrícola, ter o conforto básico que é necessário, né? Mas isso estimula outras partes da economia em si, né? E na China existe um modelo similar, mas muito mais complexo, no qual o país, o governo, estimula áreas rurais a ter infraestrutura de transporte, infraestrutura de comunicação, que é fundamental para e-commerce, por exemplo, para o Taobao, né? A economia em si, local, é também estimulada pelos governos locais. Então, isso é muito relacionado às vilas Taobao também, eu acho, sabe? Porque cada região tem uma fauna, flora e cultura, né? E essas regiões podem se beneficiar das coisas que acontecem ali, né, em si. Ou é a produção de flores, como você disse antes, ou a produção de algum tipo de produto que é mais um pouco mais definido e mais complexo, né? Que é relacionado àquela localidade. Então, o que o governo tem feito é identificado essas localidades, o que eles fazem de melhor, e os governos locais dão suporte. Suportes são, por exemplo, como treinamento sobre como usar a plataforma Taobao, o que são outras plataformas. Como eu disse, ecossistema. Várias vezes é muito importante saber. Taobao é uma plataforma do conceito da economia de plataformas. Existem outras plataformas, por exemplo, Pinduoduo, que é uma plataforma conhecida também, muito influente hoje em dia. Existe a Jingdong, que também é... Então, cada uma é uma plataforma em si.
Então, não há exclusividade do Taobao, embora se entenda essas vilas como vilas Taobao, porque começou na plataforma Taobao, que é a mais frequentada do país, né? E a mais influenciadora também, da maneira que as pessoas consomem, mas não é a única. E o governo tem ajudado também dessa maneira, né? Além da infraestrutura, como eu mencionei, né? E também de suporte do que acontece na localidade, também com pesquisa, também com investimento no que vai acontecer, né? Isso é muito importante para mim encerrar, não quero falar muito aqui no começo, mas isso é muito importante também sobre como funciona planejamento na China, né? O governo chinês tem uma meta de longo prazo que é subdividida em planos de 5 anos. E esses planos de 5 anos são basicamente seguidos com uma força inequívoca de todos os governos para chegar até aquela meta. Então, isso ajuda com que o desenvolvimento também aconteça mais rápido e ajuda com que o desenvolvimento seja algo que é complacente com a ideia do país em si, né? Qual que é o futuro do país, né? E então não tem apenas interesses conflitantes, é uma direção, uma certa direção que acontece, né? E também como que eu posso dizer assim, é uma coisa que também aceita e se adapta às necessidades daquele momento. Isso que é interessante. Então, por exemplo, agora está sendo construído o plano para 2025 para 2030. E nesse plano está incluso, por exemplo, desenvolvimento de a economia relacionada à ecologia, economia verde, né? Então, as coisas que vão acontecer lá, numa realidade de 2030, estão sendo produzidas agora, estão sendo incentivadas agora. Isso é a mesma coisa que aconteceu com essas vilas Taobao, então. O desenvolvimento do ecossistema em si de e-commerce não é uma coisa espontânea apenas, não. É também planejado ao longo termo, mas em plano que é de uma fração de tempo apenas, né? 5 anos não é muito tempo, então precisa se trabalhar junto, trabalhar na mesma direção e rápido para conquistar os planos em cada 5 anos. Sim, nossa, muito bom tem, André, porque você mora na China, né, já faz 10 anos, e aí a gente realmente precisa de uma reflexão que mora na China para ver a China como, para ver essas questões, como a gente sempre fazendo estudos, fazendo referências. E aí acho que, exatamente, acho que é muito importante que você aponta essas coisas de ecossistema. Esse ecossistema não é só dentro uma plataforma como Alibaba ou como Taobao, também um ecossistema dentro de todos os e-commerce. E também a gente sabe que, na verdade, mais ou menos todos têm uma estratégia diferente, ou todos têm um mercado, uma focado diferente. E aí, por exemplo, é Pinduoduo, como você fala, né, mapeado como uma comerciante rurais, e aí é tipo diferente do que se convencionais com Taobao. E aí esse ecossistema não conseguiu construindo por um dia ou por 5 anos. Também dependendo muito sobre infraestrutura, né? Por exemplo, quando a China nessa época investia muito na infraestrutura, né? Sobre trem, sobre bullet train. E aí tem algumas críticas, né? Sobre esse tipo quase metade foi de investimentos, mas até logo a gente conseguiu, você pode comprar uma coisa de manhã, ou talvez vai chegar à noite ou chegar o segundo dia. Nessas coisas, acho que essas estruturas ainda não existem em outros países. E também, né, para a gente pensar, tem muitos produtos, por exemplo, produtos agricultores, e tem muito problemas com o tempo, né, com logísticos também, mas se tem essa infraestrutura, não pode fazendo esse tipo pensamento para
vender legumes online, né? Então, nessas coisas, acho que reflete já um lado de um ecossistema dentro de e-commerce, também outro ecossistemas dentro rurais ou dentro da China, como a sociedade conseguiu, tipo, pegar essas coisas. Como na estudos também, escrevendo um pouquinho sobre esse inicialmente, juntos com governmentos, também com Alibaba, né? Eles comerciando, fazendo esse, talvez você sabe, André, chamado 村小二, tipo, assistente de Taobao, né? Ele comerciando, tipo, tem uma loja, tem um computador, tem internet, só para ajudar os agricultores para entender o que é e-commerce. Porque para a China também, o que é e-commerce? E-commerce para chegar na China também, tanto tarde. Então, eles conseguiram fazendo isso para tem 30 mil pessoas nessa época, na todos os rurais, tem pelo menos para ajudar os agricultores ou para pessoas na campo entender, você pode comprar as coisas para rurais, ao mesmo tempo você também pode vender as coisas. Então, esse ecossistema também precisa tempão para criar, né? Sim. Eu acho que para adicionar sobre o que você falou, no começo primeiro foram iniciativas individuais, sim, né? Você falou do comerciante de flores. Várias pessoas estavam usando as plataformas que estavam ali disponíveis, né? Taobao, por exemplo, e começaram a desenvolver os próprios negócios. Outras pessoas vieram. Mas aí tinha um problema. Existe um grande êxodo rural acontecendo na China. Já acontecia há muitíssimos anos. O país se desenvolve muito. É, na verdade, o maior desenvolvimento econômico da história da humanidade. Então, não é uma coisa diminuta, é uma coisa que é relevante. Então, o êxodo rural é muito grande. Uma cidade como Beijing tem pessoas do país todo, e parte das pessoas que, ainda hoje, né, que promovem serviços para a sociedade, por exemplo, a pessoa que dirige um táxi, a pessoa que faz delivery de coisas, elas vão normalmente vir de outras cidades, não são daqui, ou então trabalhar na construção e tudo mais. Então, são importantes para a cidade também. Mas ocorreu esse êxodo. Como aconteceu esse êxodo, muita gente que morava nessas regiões eram mais velhas, não tinham contato com tecnologia. Então, essas pessoas, na verdade, que você mencionou, esses assistentes, eles ajudavam as pessoas a começarem a ter o empurrão inicial para entender o que era tecnologia. Imagina no Brasil agora, uma pessoa num sertão árido que nunca teve muito contato com o telefone ou com a internet. É difícil entender o que é esse conceito, né? E a mesma coisa que era aqui. Mas, assim, como o desenvolvimento da sociedade em si está sendo muito evidente, então existe uma demanda que é muito grande. Então, as pessoas nessas localidades rurais começaram a perceber que existia o potencial de usar as plataformas para o próprio desenvolvimento. O governo ajudava nesse tal desenvolvimento, né? E então, hoje em dia, a sociedade vai nessa direção. Mas, como você mencionou no começo também, existem outros problemas que acontecem, mas eu gostaria também de passar a palavra para a Camila. Sim, sim. Vamos passar para a Camila. Camila, por favor, à vontade. Oi, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite ao Sheng, que honra estar aqui, também compartilhar essa conversa aqui com o André. Muito obrigada ao Instituto Lula. Eu vou trazer aqui alguns elementos em relação ao Brasil, né? Porque eu acho que a gente vive hoje um momento de desindustrialização muito forte, e o que o boletim traz é um processo de industrialização no campo. A desindustrialização do país é acompanhada aí por uma crise política social, né, que obviamente tem interesses internacionais também. Então, diante dessa crise de desindustrialização na cidade, eu acho que a industrialização no campo traz um favorecimento fundamental, até porque estamos vivendo no campo internacional uma aceleração da indústria 4.0, principalmente com a pandemia. A gente vê que a pandemia acelerou esse processo, fazendo com que, inclusive, essas plataformas ficassem ainda mais lucrativas e mais ricas. E aí, nesse sentido, eu vou falar um pouco do que eu penso sobre a política em torno desses temas, né? Eu acho que é preciso uma atuação forte do Estado
nessas áreas, principalmente na regulação econômica e social das plataformas. Aqui no Brasil, a gente também vive um intenso processo de privatização, inclusive em relação aos Correios. Os Correios são um sistema de entrega das mercadorias, que é um sistema público que entrega em lugares rurais, por exemplo. E com a tentativa de privatização, se privatizar os Correios, obviamente, a área rural será altamente prejudicada, o que não favorecerá esse modelo, por exemplo. Então, assim, o favorecimento do Estado e também a preservação dos Correios como um patrimônio público na parte de distribuição dessas mercadorias. Quando falamos também que os atravessadores vão sair, eu acho que não, acho que a gente vai ter uma remodelagem, eu acho que os atravessadores mudam de lugar, atravessadores vão ser o designer, quem vai cuidar da rede social, quem vai cuidar do e-commerce, né, o programador. Essas questões eu acho que são importantes a gente avaliar nas transformações do mundo do trabalho provocadas pela indústria 4.0. E acho que tem uma questão fundamental. Essa semana saiu um informe da ONU em relação à questão da fome. Os homens têm um índice maior que saíram da fome, e as mulheres os homens aumentaram em 1%, tipo, estão saindo da fome, e as mulheres aumentaram a entrada na fome em 46%. Então, eu acho que também é preciso considerar a divisão sexual do trabalho no campo da agricultura familiar. E quando a gente pensa no campo da agricultura familiar, nas políticas aqui no Brasil, é preciso ressaltar que 70% dos alimentos que chegam à casa dos brasileiros vêm da agricultura familiar, principalmente fortalecidos pelo Pronater, Programa Nacional de Assistência Técnica Rural, e que, infelizmente, vem sendo sucateado pelo atual governo, principalmente em relação ao orçamento público. O orçamento público, que se a gente avalia ele vem numa linha caindo bastante em relação ao favorecimento da agricultura familiar nos programas de financiamento e também nos programas de assistência técnica rural gratuita, que eu acho que com esse modelo também de industrialização no campo precisa ser repensado. Pensar a política de assistência técnica rural agregada a esse sistema de industrialização, de internetização das coisas, né? Como a gente fala na indústria 4.0. Então, acho que é um fator que precisa ser incluído nessa política, que é uma política de Estado fundamental. Uma outra questão que eu acho que é fundamental, que envolve a agricultura familiar, porque a agricultura familiar enfrenta a monocultura. Então, eu acho que o enfrentamento à monocultura também é muito importante, porque a gente vê o quanto o agronegócio ele vem também devastando o meio ambiente, provocando racismo ambiental. Então, é preciso pensar uma política que, ao mesmo tempo que faça com que as mercadorias cheguem também com a infraestrutura, mas alinhar uma política de combate ao racismo ambiental, pensando sempre que o saber ancestral não pode ser substituído meramente pelo saber técnico. E aí eu falo das populações ribeirinhas, quilombolas, sem terra. O MST, como bem o André disse aqui, o MST tem, sim, uma produção super importante, e uma das principais dificuldades é o escoamento da produção, porque exatamente falta uma política de infraestrutura. Nós não temos, por exemplo, rodovias, nós não temos uma política também de transporte marítimo, que no Brasil funcionaria muito, uma vez que a nossa costa é litorânea. Então, conseguiríamos fazer uma política de transporte marítimo fundamental para a distribuição dessas mercadorias também, que seja, obviamente, num controle forte do Estado, né? Que a gente vê como as nossas rodovias hoje são privatizadas e como dificultam, inclusive, para os pequenos produtores o escoamento dessa produção, porque é preciso que seja uma empresa de grande valor, né, e que a produção seja muito alta. No entanto, as pequenas famílias, os pequenos agricultores não conseguem, obviamente, dar conta dessa demanda. Já em relação ainda à questão de gênero, a divisão sexual do trabalho, quero ressaltar que nas políticas de infraestrutura, ao mesmo tempo que a gente leva asfalto, luz para todos, saneamento básico, é fundamental que a gente também leve creches, para que as mulheres consigam ali também
consigam fazer o trabalho e consigam, inclusive, serem nomeadas ali nos programas de crédito. É preciso pensar também em programas de crédito, essa política de internetização do campo. Acho que é fundamental que a gente pense nisso, e que nas políticas de crédito as mulheres sejam as titulares, e associado a isso, as creches, as escolas, postos de saúde, porque a gente sabe o quanto o campo falta política pública ali no básico, gente. Às vezes não tem nenhum banheiro, então acho que a gente precisa pensar isso. Agora, no campo, eu acho que tem uma política que é fundamental, que a gente precisa retomar e que foi extinta agora recentemente não, num dos primeiros atos do governo Bolsonaro foi extinta a política de conteúdo local, e precisamos retomar a política de conteúdo local, que favorece principalmente, né, as empresas nacionais, a industrialização nacional e o desenvolvimento econômico, priorizando a soberania nacional. Eu acho que essa política de conteúdo local é fundamental para a gente, inclusive, pensar na formação dos trabalhadores rurais nesse e-commerce, para que eles tenham autonomia e possam criar também suas próprias cooperativas, trabalhando num sistema de economia solidária. E aí a gente pode reverter um pouco essa lógica do capitalismo e pensar questões mais da economia solidária, cooperativistas, né, num sistema de cooperativismo ali, que possibilite, inclusive, a organização sindical. E digo isso por quê? Porque a indústria 4.0 também vem num processo profundo de desregulamentação dos direitos. Então, eu acho que é fundamental que, quando a gente vai discutir a industrialização, a indústria 4.0, que ela venha sempre associada a uma pauta de defesa dos direitos e também de organização coletiva, que aqueles trabalhadores rurais consigam ali ter a sua liberdade de livre associação, fazendo os seus sindicatos, as suas associações, para que a legislação trabalhista seja cumprida. Por fim, aqui, eu acho que eu estou trazendo algumas provocações, não sou especialista, mas estou trazendo algumas provocações do que eu penso e entendo aí como a política pública. Acho que é fundamental que a gente alie esse sistema com as universidades, como o Cheng está fazendo aqui já, nas pesquisas de ponta, e principalmente estimular uma política de mulheres na ciência. É fundamental que tenhamos ainda mais e mais mulheres na ciência, porque é assim também que a gente vai pensando essas políticas de gênero juntos, né? Eu acho que é um pouquinho da contribuição que eu tenho, não tenho tanta formulação assim como vocês aqui, mas é um pouco da contribuição que eu trouxe para vocês. Maravilhosa, Camila. Sempre, sempre gosto de conversar com você. A gente tem que pegar as nossas conversas, né? Seu nome aqui, esse é Instagram ou algum? Instagram, isso. Ah, tá bom. Vou te seguir. E aí, muito, muito obrigado, Camila. Acho que você ponta algumas pontos realmente eu não pensava, mas também pode ser um contexto diferente, né? Esse ecossistema é um pouco diferente. Por exemplo, eu concordo totalmente com você sobre cooperativas. E aí, posso dar uma reflexão também. Agora, nesse momento, estou na Alemanha, e já foi para ele chamado Kommune. Eu pensava que o que esse conceito de comune, eu pensava que aqui não tem esse regime socialista. E aí a gente foi para esse campo dela, que eles conjuntos com amigos alugam uma terra pouquinho, e aí eles fazendo agricultura lá, e aí às vezes quando eles têm surplus, eles também podem vender. Mas esse é realmente uma coisa de cooperativa, né? Mas infelizmente na China, nesse caso na China, a gente agora também, acho que em 2017 a gente passou uma lei sobre cooperativa, mas infelizmente eles não conseguiram fazer o mesmo o que você falou, que acho que é importante, porque nesse cooperativo não permite essa organização envolve com esses atividade com dinheiros ou com lucros. Então, nesse caso, eu acho que tem um contexto diferente. Mas, além disso, o que você falou, que muitos esses Velas Taobaos, eles conseguem fazer associações de e-commerce dentro de rurais. E aí, agora, essa é uma organização, mas eu concordo com você, precisa dar uma hora bem mais a condição de trabalhos, né?
também se políticas de gêneros, também na casa, como eu já falei na última ponto sobre esse boletim, né? A gente sabia que é bom agora, pessoa pode viver com seus pais, pode viver, ter mais pessoas que conseguem trabalhar em casa, mas a gente sabe, não tem esse ritmo de você quase trabalha 24 horas. Então, nesse caso, além de cuidado de família, as mulheres também têm que trabalhar na online agora. Então, fazendo todas as coisas. Então, essas coisas a gente tem que repensar, né? Tem que regular, pelo menos agora com esses casos e associações. E também há outro caso que eu fazendo crítica sobre desindustrializações, né, como é Vila Taobao, mas também ver algumas potências dentro disso também. Porque, se você lembra, nessa época, a gente também, André, se você lembra essa época sobre sweatshops, na urbanas, nesses lugares, tipo, fabricações, né? Tem muito problemas nessas urbanas, mas agora, na verdade, como não tem limite de espaço, como tem internet, realmente muitas fábricas podem realmente abrir nas rurais. Quando antigamente traem tanto pessoas da rurais, trabalham nas urbanas, tem muito ruim condição de trabalho. Agora você pode você pode dormir em sua casa, mas trabalha nessa fábrica nas suas rurais. E se conseguiu fazendo essas associações juntos, e também talvez mas claro, no meu ponto de vista, esse Vila Taobao, ainda para levar essa reindustrialização das rurais, ainda é uma questão. Primeiro que esse nível de Vila Taobao ainda é muito baixo, e outras coisas, não é todos os rurais pode fazer isso, né? Mas pelo menos a gente não precisa fazendo essa urbanização, né? Não é um modelo único para seguir, para seguir como todos os países desenvolvidos têm auto-urbanizações. Não necessariamente, mas acho que uma coisa fundamental, tem trabalho ou não nas rurais. Né? Como Camila falou sobre SENS, tem que integrar mais mulheres, mas também, né, esses, tipo... Mas é uma coisa bom, né? Tipo, tá bom e ruim. Muitos donos de lojas online rurais, falando, pelo de pesquisa, falando metade é mulheres, né? É bom, mas ruim também, a gente agora nesse momento não tem regulações. Então, nesse caso, acho que tem que pensar. Bom, tem trabalho, mas também ruim se não tem regulações, como em muitas tecnologias, né? André, por favor. Eu quero fazer um comentário sobre isso. Eu acho faz sentido, eu acho que é uma preocupação muitíssimo relevante. Igualdade de oportunidade é uma e tal. Mas o que acontece com frequência é que a inovação vem primeiro e a regulamentação vem depois, né? Então, o que é sempre necessário é que a sociedade esteja de braços abertos para, na verdade, receber não o que é desenvolvimento tecnológico e não inovação em si, mas também de entender quais são os problemas para poder entender e aceitar a regulamentação, né? Então, aqui, como um exemplo, né, a precarização do trabalho é uma preocupação global e também tem relacionamento com essa economia de plataformas, né? Então, a economia que gera, por exemplo, coisas como Uber, ou então a tecnologia que gera trabalhos de delivery, né? São todas a mesma coisa, são uma plataforma em si, e elas estão cada vez mais precarizando os seus trabalhadores, né? E a regulamentação vem, mas ela vem muito devagar. Em alguns países vem muito mais devagar. Na verdade, o Brasil é muito assim, né? Existe uma adaptação, um aceito do que acontece naquela localidade e tal. Um novo modo de trabalho é gerado, mas então a regulamentação vem muito tardiamente. Ela precisa ser rápida. Aqui o governo tenta ser rápido. Por exemplo, a gente viu muito isso com o mercado de blockchain, né? Aqui uma regulamentação muito rápida sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo uma adaptação de entender isso, dar suporte ao que estava acontecendo no período inicial, tentando evitar a lavagem de dinheiro, tentando evitar que isso seja utilizado para, né,
coisas que não são legais e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, promovendo conhecimento e promovendo que o país pudesse também ser um player relevante naquela área, né? Então, eu acho que a tecnologia vem, a regulamentação vem depois. Então, isso é uma coisa a se pensar. Mas a precarização é coisa que é universal. Então, a digitalização da economia ela não é coisa que a gente vai evitar. Ela está acontecendo, ela vai acontecer mais em locais que não têm contato com digitalização agora. E a precarização vai aumentar. Então, países e governos precisam entender o que está acontecendo naquela localidade, mas também, aí, então, o seu estudo tem relevância nesse sentido também, é aprender com experiências que já passaram por isso antes. E aqui a China é um dos países que tem, como existe um mercado consumidor muito grande, como existe desenvolvimento tecnológico grande, que esses experimentos estão acontecendo, né? E isso me dá uma oportunidade também para fazer um comentário sobre, seguindo sobre o que a Camila mencionou, sobre educação e também sobre um assunto meio sensível, que é da censura na China. Eu vou oferecer uma outra visão. Como a Camila bem diz, existem e sempre existirão, né, interesses internacionais vindo não na realidade de cada país. E quando você tem um entendimento de nação, você quer também, além de estimular o desenvolvimento do seu país, você quer proteger também, né? Então, muito do esforço com o controle que a gente entende de censura na China também é relacionado à proteção do que está acontecendo aqui, de novas inovações vindas daqui. Então, eu vou mostrar um exemplo bem claro. Por exemplo, o maior site o mais acessado, né, hoje em dia, e com mais presente em mais países no mundo, é o Google, né? Também você sabe, né? É o site de pesquisa, digamos assim, né? Melhor, né? O buscador, né? E na China é o Baidu, né? Tá, por que eu estou mencionando isso? Porque o Brasil também tinha, na mesma época, no começo da internet, as suas versões. Tem, por exemplo, o KD, mas o país não conseguiu proteger o que estava sendo desenvolvido e estimular o que estava sendo desenvolvido no país. Então, isso vai ser incorporado, vai existir resistência internacional, vai existir capital exterior que vai comprar. É natural. Mas com a proteção que a China tem feito, que também é uma parte pequena, mas também é parte do modelo da Great Wall, né? Da muralha da China, muralha digital da China, fez com que negócios pudessem ser protegidos. Talvez Vilas Taobao e o Taobao em si não existisse se o desenvolvimento da internet fosse apenas focado nos Estados Unidos, e daí quando lá acontecesse, se ia disseminar e ia comprar também empresas em outros países, né? Então, eu acho que no final dos anos 90, o Alibaba é criado com uma intenção de fazer uma ponte de mercado entre produtos daqui, compradores do exterior, mas se desenvolveu em muitas plataformas mais, né? Hoje a gente tem, fora o AliExpress, que o Cheng mencionou, e fora o Taobao, que a gente está conversando aqui, existem não sei quantas dezenas de empresas dentro do grupo Alibaba, né? E cada uma delas em vertentes diferentes que fazem parte desse ecossistema. Tem de entrega, tem de financiamento para pessoas poderem fazer novos negócios. Isso é uma iniciativa privada, né? Mas que foi também meio que protegida como uma parte de uma estratégia de país, né? Mas protegida com um certo limite também. O governo tem também intenção e tem também promovido muito fortemente, inclusive recentemente, né? Promovido também tem um limite que o monopólio pode chegar dessas plataformas, né?
Então, isso que eu quero dizer é que a tecnologia vem e ela precisa ser, como se diz em português, nurtured, né? Que seria meio que ajudada a se desenvolver. E aí, então, no momento posterior, entendendo o que está acontecendo naquela sociedade, é importante que exista, aí, então, o governo também para botar limites e também ajudar para que a sociedade não se impacte negativamente com o desenvolvimento daquela plataforma em si, né? E isso tem relação também, é interessante, porque as coisas são conectadas, né? A educação, né? Então, como assim com a educação? Porque muitas pessoas que estão trabalhando nessas plataformas hoje em dia foi porque tiveram a oportunidade de ter universidade. Existem universidades por centenas de anos, centenas não, mas muitos anos na China, né? Muito mais do que no Brasil. E tantas universidades mais do que no Brasil. Mas, além de ter universidade em si, existem universidades com cursos bem fortemente em resposta ao que essas plataformas estão trazendo para a sociedade. Então, por exemplo, existe a universidade que faz estudos de inteligência artificial como foco. Existem universidades que também estudam dados como foco, né? Então, tudo relacionado ao que é a necessidade de hoje, mas também de um futuro muito próximo. Para que, então, esses trabalhadores não sejam trabalhadores que tenham um conhecimento que é deficitário, né? É um conhecimento que é necessário para uma sociedade futura e uma sociedade contemporânea também. E a China tem investido nisso por muitos anos. Existe tanto o esforço de governo de fazer com que chineses vão, não sei se foi o seu caso, mas de que chineses vão fora do país para aprender nas melhores universidades do mundo, e aí, então, não só retornar, mas também fazer parte da sociedade de outros países, né? É parte do plano. Mas também de trazer pessoas e as mentes mais potencialmente valorizadas do mundo para cá, com incentivos para elas estarem aqui também. E eu sou uma das pessoas que vieram nesse sentido, né? O Brasil teve, eu acho que foram 100 mil pessoas que foram para a Universidade Sem Fronteiras, né? O nome do programa, né? Tá. Número grande de pessoas foram do Brasil basicamente para os Estados Unidos e para a Europa, e aí então retornavam para o Brasil, talvez com um conhecimento que pudesse ajudar no desenvolvimento daquele país. Isso é uma parte, né? O que tem sido feito aqui é trazido pessoas do mundo todo, e do mundo todo mesmo, da África, da Europa, da América do Sul, de todas as Américas e tudo mais, para estudar aqui, entender e se familiarizar com a realidade do país. Fazendo isso, não só pode contribuir com o país, e é uma das coisas que eu gostaria de fazer também, né, de ter uma certa contribuição com o meu país, mas também existe um entendimento da realidade daqui, sabe? A realidade que o país vive. Então, essas pessoas são também como embaixadoras da China nos seus países respectivos. Ajudam para que esses países entendam um pouco, cada um na sua área, né, normalmente, né, mas entendam um pouco do que é o país, o que é a China, quais são os esforços que o país tem tido para desenvolver não o país, não só economicamente, mas também educacionalmente, né, oferecendo oportunidade para as pessoas virem para cá, para pessoas que moram aqui e são daqui, né, para que tenham contato com esses outros países e aí então possam promover também outras interações, um efeito borboleta que não se sabe qual pode ser, né? Então, isso que é uma coisa importante, uma coisa que o Brasil também poderia muito aprender. Não é só questão de soft power, que é também, mas é questão de possibilitar a oportunidade para as melhores mentes que estão em busca de aventura vão para o Brasil, no Brasil possam se desenvolver, amar o país, que não é raro que aconteça, né? E aí, então, ajudem com o desenvolvimento daquele país, nosso país também, né? Mas mais importante também, caso fiquem no país temporariamente e vão para os seus países, eles podem ser pontes
para não só desenvolvimento econômico, mas para ponte de amizade mesmo entre países, né? E isso pode gerar várias coisas que não são planejadas ou claras, coisas que são, assim, abstratas, mas que podem, né, também ser relevantes para o país em si e para a nação brasileira em si. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que as coisas são relacionadas. Eu acho que é um plano a longo prazo que tem em vista entender quais são os elementos desse ecossistema, quais que são os fatores influenciadores dele, e aí, então, fazer com que ele seja estimulado, né? Então, a educação é uma parte, infraestrutura é outra parte, protecionismo é uma parte, mas também tem que existe a abertura, né? Então, eu acho que o país tem promovido o desenvolvimento das áreas rurais, observando, sim, os problemas que acontecem no país, decorrentes dele, sabe? Sim. Entendendo quais que são o que é a precarização, qual que é o tipo de resposta que isso precisa acontecer sobre ela, né? E tem acontecido. Durante esse período de Covid agora, por exemplo, né? Na verdade, por exemplo, é um paralelo muito, muito interessante aqui. Brasil, muito triste saber, mas milhares de mortes, né? Aqui também muita gente morreu, né? Beijing, onde eu moro, eu acho que o último número, eu não estou muito familiarizado com isso, mas é só para você ter uma ideia. Foram de cerca de, não sei, nos últimos meses, de 2.000 casos. Um número pequeno, digamos, comparativamente, né? Com o que acontece no Brasil, 600 mil mortes e tudo mais. Mas mesmo assim, a sociedade está coletivamente evitando de ter aglomeração. Alguns lugares estão fechados para que também possa ser a doença possa ser controlada, né? E por que eu estou mencionando isso? Porque a resposta também tem que ser rápida, e o exemplo de uma doença é um exemplo importante, né? De que a doença não tem ideologia, a doença não tem lado político, ela adapta ao seu ambiente, né? E por isso a resposta precisa ser rápida. E o governo aqui tem tido respostas rápidas que fazem com que a população se sinta protegida. Então, por ser protegida, ela também ela aceita, não? Ela sabe que pode participar de um esforço coletivo. Assim sendo, isso também relaciona com, como eu estava dizendo antes, da educação, né? A resposta só pode ser rápida, porque existiu pesquisa, existiu suporte de desenvolvimento tecnológico privado, existiu suporte de desenvolvimento tecnológico público também, né? Para que essa resposta hoje em dia possa ser rápida. Então, de volta ao assunto do desenvolvimento rural, né? Eu acho que é assim, entender quais que são os elementos que fazem com que ele aconteça, e a resposta virá, mas a resposta vem mais devagar do que a tecnologia. Sim, exatamente. Absolutamente concordo com você. E você e comigo, a gente está fazendo isso, né? Eu tô morando aqui no Brasil há muito tempo, e você também. E a gente tem tantas coisas para refletir, para pensar como a gente pode fazer para melhorar condições, melhorar pessoas, as situações, né? Claro, uma coisa é a economia. Mas, enfim, eu concordo com você, com tudo, totalmente mesmo. Estou muito, muito feliz de ter vocês dois. E aí, vamos, porque tem pouco tempo, mas ainda, eu vou reduzir o meu tempo, mas eu queria passar para a Camila. Vamos fazendo a última rodando para dar pouquinho suas considerações, suas preocupações sobre esse modelo de desenvolvimento. Por favor, Camila. Obrigada. Eu acho que é fundamental esse modelo de desenvolvimento rural, até porque a gente viveu no Brasil um êxodo rural muito forte e que agora, com essa desindustrialização forte na cidade, faz com que as pessoas queiram retornar ao campo. Vou dar um exemplo assim do dia a dia mesmo. Quando a gente vê, por exemplo, a gente está numa crise econômica muito forte no Brasil, com uma inflação alta,
E aí a gente vê, por exemplo, porteiros que moram no sertão do Brasil aqui, trabalhadoras domésticas que estão juntando dinheiro para voltar para o campo, para voltar para suas cidades. Então a gente vê que existe um movimento desses trabalhadores de quererem voltar para o campo e por isso precisam estar amparados numa política de Estado também, que garanta essa sobrevivência. E acho que a internalização das coisas pode ajudar muito. E aí, citando o André, que eu achei fundamental o que ele falou em relação à educação, eu acho que a educação digital no campo é fundamental, né? Precisamos priorizar essa educação digital no campo desde as escolas, desde nas escolas rurais, né? Pensar a educação digital ali nas escolas rurais e pensar também um sistema de banda larga que chegue, porque hoje 70% da população tem acesso à banda larga e 30% não tem, e nesses 30% é uma maioria de pessoas na área rural. Então, precisa pensar também um sistema de banda larga universal que chegue nesses locais, né, amparado sempre pelo Estado, como uma política de infraestrutura. Eu acho que a chegada da internet, da banda larga, tem que estar acoplada à política de infraestrutura que se pensa ali. Por fim, acho que é fundamental também que o nosso país retome a parceria com os BRICS, porque é um estímulo também à ciência sem fronteiras, também para que a gente faça a troca de conhecimento e também, obviamente, a disputa de hegemonia internacional, que isso é fundamental, para que a gente tenha economias com autonomia, com soberania nacional nos países, e que a gente consiga desenvolver a nossa economia de uma maneira cada vez mais independente, né? Porque a gente sabe do conflito com os Estados Unidos, então acho que o fortalecimento dos BRICS consegue fazer uma disputa de hegemonia internacional muito importante no campo da economia, para que a gente retome a industrialização do nosso país. E eu acho que o campo é um setor estratégico no campo da economia, para a gente pensar em como aliar a intermediação das coisas, as famílias, né, a agricultura familiar, e também defender o nosso patrimônio nacional, como os Correios, por exemplo, né, que precisam ser preservados diante desse processo de privatização que vem também junto nesse aprofundamento do capitalismo aqui no Brasil. Por fim, eu quero agradecer muito, Cheng, o seu estudo é brilhante. Que bom contar, que orgulho contar com a sua contribuição, assim, para nosso país. Eu li e fiquei pensando já em várias políticas públicas, né, que poderiam trazer como modelo, trazer como exemplo aqui a Vila Taubal, mas aqui para o Brasil já fiquei imaginando várias políticas públicas. É brilhante o seu estudo. Muito obrigada, aprendi muito. E também agradecer ao André, que trouxe contribuições fundamentais aqui. Muito obrigada a todos vocês, gente. Um beijo. Muito obrigada. A gente ainda tem mais últimas palavras de André. E eu fico muito, muito agradeço por ter vocês dois. E, por favor, André. Obrigado, prazer conhecer, Camila. Eu acho que também foi muito bom ouvir vocês hoje. Também gostei, também acho que é uma contribuição de muito valor o trabalho do Chan. E continue fazendo essa ponte entre Brasil e China, é extremamente importante. Eu acho que pontes precisam ser criadas. Eu criei uma ponte aqui, que foi o que você mencionou, né? Que é China Latam Tech, que é uma organização que faz com que os países da América Latina entendam um pouco sobre o que acontece aqui na área de tecnologia em si, mas também que haja parceria entre esses países, né? Mas com foco em startups, com que as startups consigam investimento chinês, que, na verdade, modelos de negócio que acontecem aqui possam ser replicados na América Latina e tudo mais. É uma coisa que é um trabalho que é o meu hobby, porque o meu trabalho em si é gerente de inovação na Ericsson. Então, a Ericsson tem uma parte, uma incubadora chamada Ericsson One, que é o que o Cheng mencionou no começo. Então, eu também acho que foi um grande prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Eu creio que coisas assim são fundamentais mesmo para o Brasil do futuro, o Brasil que queremos. Parcerias entre os lados extremos do mundo são importantes, né? O Brasil e a China. Mas também o básico diálogo, né? Que é uma das coisas que a gente mais precisa nesse Brasil contemporâneo, que é diálogo entre partes. E eu acho que existem formas de fazer isso, e entendimento cultural é uma das formas. Então, obrigado. Sim.
Exatamente. Eu também, né, eu queria pegar últimas palavras de vocês, queria advocar, realmente, né, campo é estratégica para nós, especialmente para países que têm grandes territórios. E também a gente vê, né, tem todo mundo, tem pessoa vive lá, isso é uma área bem importante. Como a André fala, tipo, trabalhando nesse incubador, né, é uma coisa quando a gente queria criando ou fortalecer uma indústrias, com certeza envolve com isso política indústrias. Se não faz proteções, se não fazendo regulação, não é nenhum lado só um, né? Tem que ser, tem dois, tem que fazer proteções, também ao mesmo tempo tem que fazer regulações. Nesse caso, a gente conseguiu melhorar a, a vida de pessoas, a nosso ambiente, né? Também a gente não conseguiu conversar, mas esse ambiente está bem importante. Também pergunta com pessoas naturais se essas coisas que você quer ou não, né? Então, eu agradeço muito, é muito, muito importante ter vocês. Fica muito, muito agradeço por ter sua contribuição para nosso entendimento nesse assunto, para refletir juntos. Então, né, nesse caso, a gente terminar aqui. E um abraço para todo mundo. Obrigado.